Boa noite, queridos irmãos e irmãs da Casa Espírita Eulália Nogueira. Vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior e pedir assistência neste evangelho de luz, nesta corrente de amor, onde levamos a palavra do Mestre Jesus aos lares de cada irmão. Que possamos compreender, entender e colocar em prática essa lição no nosso dia a dia. O nosso evangelho de hoje é do capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Item 6, continuação. A fé religiosa, condições da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé, ou seja, a descrição do que os seguidores devem ou não acreditar. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega não examina nada, aceita tudo sem verificar, tanto o que é falso quanto o que é verdadeiro, e a cada passo se choca com as evidências e a razão. A fé cega, levada ao excesso, produz fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que tem por base a verdade possui um futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro na sombra, também o é à luz do dia. Toda religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Mas impor a alguém a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a sua impotência para demonstrar que está com a razão. Item 7. Geralmente se diz que a fé não se receita, não se impõe, o que leva muitas pessoas a dizerem que não são culpadas pelo fato de não a possuir. Sem dúvida, a fé não se receita. O que é mais correto ainda, a fé não se impõe. A fé deve ser adquirida e ninguém está impedido de possuí-la, nem mesmo aqueles que tenham contra ela muita resistência. Falamos de verdades espirituais básicas e não dessa ou daquela crença em particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas. Elas é que devem procurar a fé. E se o fizerem com sinceridade, irão encontrá-la. Fiquem certos de que aqueles que dizem nada mais desejamos do que crer, mas infelizmente não conseguimos. O dizem com os lábios e não com o coração, pois ao mesmo tempo que dizem, fecham os ouvidos. São muitas as provas de que a fé existe, mas por que essas pessoas se recusam a observá-las? Em algumas é indiferença, noutras é o medo de serem forçadas a mudarem seus hábitos. Porém, na grande maioria, o orgulho que se nega a reconhecer um poder superior, porque teriam que se inclinar diante dele. Para algumas pessoas, a fé parece ter nascido com elas, pois basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade em
Aceitar as verdades espirituais é sinal evidente de um progresso anterior. Em outras, ao contrário, as verdades espirituais são assimiladas com muita dificuldade, sinal também evidente de uma natureza em atraso. Aqueles que já possuíam conhecimentos espirituais trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Neste caso, a sua educação já foi realizada. Naqueles que não possuem conhecimentos espirituais e que precisam aprender tudo, a educação está por se realizar. Se ela não for concluída nesta existência, certamente o será em outra. A resistência daquele que não crê, quase sempre, se deve à maneira pela qual as coisas lhe são apresentadas. A fé necessita de uma base, e esta base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve acreditar. Para acreditar não basta ver, é preciso compreender. A fé cega não pertence mais nos dias de hoje. É justamente o dogma da fé cega que atualmente produz o maior número de incrédulos, pois ela quer se impor, exigindo que o homem abra a mão do seu raciocínio e do seu livre-arbítrio, que são as maiores conquistas do espírito. É principalmente contra a fé cega que o incrédulo se revolta, o que prova ser verdade que este tipo de fé não se impõe. Ao não admitir provas, a fé cega deixa no espírito um vazio que lhe abre o caminho para a dúvida. E a fé raciocinada é aquela que se apoia nos fatos e na lógica. É clara e não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem certeza, e só se tem certeza porque se compreende. Eis porque ela não se dobra. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Assim, o Espiritismo triunfa sobre a incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interesseira. Como vimos na lição de hoje, todas as religiões têm os seus artigos de fé, ou seja, o que os seguidores devem ou não acreditar. Assim, a fé pode ser cega ou raciocinada. A fé cega aceita tudo, sem verificar o que é falso ou verdadeiro. Por isso ela se choca com as evidências e a razão. A fé cega, quando levada ao excesso, produz o fanatismo, e quando está apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Sem base na razão, dificilmente a fé resiste às dúvidas que surgem de um coração visitado pelas provas rudes. A fé deve ser raciocinada, porque ela necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé se traduz pela confiança que se tem em Deus e em si próprio, com vistas à realização de alguma coisa. Confiança essa que se dá a certeza de se atingir o fim visado. A fé, para ser poderosa, ela tem que ser sincera, verdadeira e humilde.
virtudes que são conquistadas através do estudo e da vivência do Evangelho. Agora, queridos irmãos, nós passamos para a última parte. Agradecemos essa oportunidade e pedimos por todos aqueles que estão sofrendo, nos hospitais, nas casas de saúde, em seus lares. Pedimos também que todos nós possamos receber um passe, seja feita uma limpeza nos nossos lares, tirando todas as coisas negativas e iluminando o nosso lar. Pedimos também pelas nossas águas, que sejam colocadas nela o remédio necessário para os nossos males físicos e espirituais, conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento. E assim nós encerramos este Evangelho, pedindo que a paz, a harmonia, o amor, a paciência, a tolerância, a benevolência, a caridade, a bondade no olhar, nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes façam parte do nosso dia a dia, do nosso viver, do nosso coração. Que assim seja.